Olá, queridos amigos, telespectadores da Rede Século XXI. Está começando com grande alegria mais um programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo e estamos juntos novamente para conversar sobre algum assunto relacionado à doutrina da Santa Igreja. Na semana passada, nós começamos uma série que a gente continua no programa de hoje sobre os santos doutores da Igreja. Os santos doutores são 36 santos que, ao longo de 2000 anos de cristianismo, tiveram uma vida exemplar, uma capacidade teológica invejável, uma santidade realmente comprovada e que os papas, então, ao longo desses 2000 anos de cristianismo, proclamaram esses 36 santos doutores da Igreja. Para quem assistiu semana passada o nosso programa, você deve se lembrar que o Papa Bonifácio VIII foi quem começou com essa história toda. Logo de cara, proclamando 4 grandes santos doutores da Igreja no ano 1295, que são doutores famosos. Eu já vou logo de cara dar as boas-vindas ao Padre Guido e vou pedir para ele repetir quais são esses 4 doutores latinos famosos que o Papa Bonifácio VIII proclamou doutor da Igreja, porque a gente continua nessa história para conhecer um pouquinho desses santos doutores da Igreja, até a gente completar a lista de todos eles, que são 36 ao todo. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Érico. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Muita paz, muita serenidade. Como é bom conhecer esta história sagrada de pessoas que receberam o título de doutor da Igreja, cristãos que se distinguiram, né, por notório saber teológico, atestado inclusive por escritos e também pela integridade da vida. Como é bom conhecer também alguns que são chamados de padres da Igreja, especialmente nos primeiros séculos da história, né? Pessoas que defenderam a reta formulação das verdades da fé da Igreja que acabava de formar-se, né? E a Igreja continua até hoje manifestando ao mundo inteiro verdadeiros campeões da nossa fé. Agora, estudamos, são 36, né? Estudamos os primeiros doutores da Igreja. Vamos conhecer outros também. Né? Eu já vou relembrar a lista aqui da semana passada, Padre Guido, mas só para completar aqui, isso, a sua pergunta, que é o Bonifácio VIII, vamos lá. Ele, num dia só, ele proclamou 4. Ambrósio de Milão, bispo da minha terra, né? Santo Agostinho, e depois também San Jerônimo, que traduziu a Bíblia, e São Gregório Magno. A partir então dessa proclamação, que foi no ano 1295, esses 4 grandes santos que foram proclamados doutores, aí virou tradição na Igreja, no decorrer dos séculos, outros papas então proclamaram diversos santos, 36 ao todo, né, Padre Guido? Vou fazer o seguinte, eu vou lembrar a lista da semana passada, né, que a gente já começou. Se você perdeu o programa da semana passada, você pode assistir lá no portal da Rede Século XXI, no rs21.com.br/eclésia. Lá entre todos os programas que a gente já fez aqui no decorrer dos anos, são muitos temas, né? O da semana passada está disponível para você assistir lá, a primeira parte dessa série sobre os santos doutores da Igreja. Então, na semana passada, nós falamos, lembrando que nós estamos aqui obedecendo uma ordem cronológica de acordo com a data de morte de cada um desses santos, né? Desde o mais antigo até o mais recente, depois no finalzinho dessa lista, entre os mais recentes, né? Isso fica assunto para a semana que vem. Aí eu explico quais são os últimos que foram proclamados doutores. Mas vamos lá, lembrar. O primeiro deles, que falamos semana passada, Santo Hilário de Poitiers, francês, depois Santo Atanásio, Santo Efrem da Síria, São Basílio Magno, São Cirilo de Jerusalém, São Gregório Nazianzeno, Santo Ambrósio, que o Padre Guido lembrou agora, São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, São Jerônimo, Santo Agostinho e São Cirilo de Alexandria. Dando continuidade, né, já que nosso tempo aqui é curto, diante de tanta riqueza, pois cada um desses santos aqui tem uma vida, cada um tem uma vida mais bonita do que a outra, muitos escritos, a coisa é bonita. Mas a gente está fazendo aqui um voo panorâmico, apresentando todos eles, para que você possa conhecer, né, a lista desses santos doutores e depois, quem sabe, aprofundar os seus estudos. Então, Padre Guido, a partir do 12º dessa lista, né, nessa ordem do mais antigo até o mais recente, aparece São Pedro Crisólogo, que morreu no ano 451. São Pedro Crisólogo, doutor da Igreja. Exato. Crisólogo é mais uma palavra grega, né, que significa palavra de ouro.
Ecco, già per un nome significa che foi un bispo, ele é italiano, né, autor de 176 homilias de cunho popular, com o qual ele queria explicar o Evangelho numa linguagem também popular. Foi um grande defensor da hierarquia da Igreja e, sobretudo, do Papa em Roma, diante da ameaça da Igreja de Costantinopla. É um momento histórico também muito delicado no qual viveu São Pedro Crisólogo. Certo, né? Padre Guido. E ele defendia exatamente a autoridade máxima do Papa na cidade de Roma. Por que na cidade de Roma? Porque São Pedro faleceu em Roma. Certo. E no lugar, logo após dele, foi eleito Santo Lino, Anacleto e outros legítimos sucessores, até Papa Francisco. Certo. Portanto, Roma se tornou a residência oficial, né, do Papa. Adianto já que encontraremos no nosso estudo, né, não sei se hoje ou na próxima semana, Santa Catarina de Siena. Que está na lista aí dos santos, Exato, dos santos doutores. Exato, porque é padroeira da Itália, inclusive. Certo. Não sabia nem ler nem escrever, e Deus encarregou esta santa para ir até na França, onde o Papa vivia no cativeiro, e conseguiu convencer o Papa a deixar a França e voltar também para Roma. É uma das mulheres, dessa lista entre os doutores da igreja, tem 4 mulheres. Você acompanha o nosso programa que a gente vai chegar até ela. Agora, São Pedro Crisólogo, um grande pregador, Padre Guido. Por isso que ele tinha esse nome, por causa que tinha um grande pregador. É palavra de ouro. Grande pregador, e repito, chegaram até nós 176 homilias de cunho popular. Isto é uma teologia manifestada para o povo que talvez não tem conhecimento de estudo, usa a palavra difícil, mas como uma verdadeira catequese. Ele explica o Evangelho numa linguagem popular. Gente, olha que Jesus usava uma dinâmica de ensinamento extraordinária. Quando, por exemplo, nós sabemos, o diácono Érico, ele usava as parábolas, uma linguagem bastante popular, com a qual ele era muito bem entendido. E as parábolas de Jesus, podem conferir, respeitavam plenamente as profissões que o povo praticava naquela época. Certo. Pescadores, agricultores, pastores, pescadores, eram as profissões mais comuns. Por isso, quando Jesus usava estes termos, todo o povo entendia direito. Então, São Pedro Crisólogo morreu no ano 451. Foi o Papa Bento XIII, que no ano 1728 proclamou São Pedro Crisólogo doutor da Igreja. Na lista dos 36 santos doutores, ele é o 13º a ser proclamado, de número 13 a ser proclamado. Dando sequência à nossa lista, então, que é longa e sempre muito rica, né, os assuntos, tem um que eu gosto muito, que é São Leão Magno. São Leão Magno morreu no ano 461. Esse foi Papa da Igreja, Padre Guido. Está aí um grande doutor da Igreja. E, na verdade, o Papa Leão Magno, que faleceu no ano 461, ele era italiano, evangelizou a Itália e a Igreja como verdadeiro pastor num momento muito delicado na história do Império Romano, porque estavam nascendo várias heresias. E o povo que não tinha uma formação profunda do catecismo, acabava ficando de boca aberta diante de um charlatão, de um falso pastor, etc. Né? E foi necessário reunir os bispos num concílio na cidade de Calcedônia. Famoso concílio de Calcedônia, né, Calcedônia, exato. Né? Também para definir qual era a tarefa da hierarquia da Igreja, certo? E as dificuldades que se enfrentavam para que a Igreja pudesse usar a mesma linguagem no mundo inteiro. Certo. Interessante nesse concílio que tantos problemas foram dirigidos para uma solução ao Papa. Aliás, parece que esse concílio participaram cerca de 500 bispos. Exato. Foi bem grande, né? E o Papa Leão Magno, que permanecia lá em Roma, acompanhava de longe tudo o que estava acontecendo, né?
E quando mandava a sua risposta, si formulò lá no Concílio de Calcedônia uma expressão em língua latina, Roma locuta causa soluta, isto é, Roma falou, problema está resolvido. É assim mesmo, não se discute mais. Isso significa, Diácono Érico, a grande fidelidade do povo e dos bispos com a máxima autoridade da Igreja. Bastou uma carta dele, então, para isso? Uma carta, pronto. Por isso, e hoje nós, diante desta expressão, acreditamos plenamente até na infalibilidade do Papa quando promulga um decreto, por exemplo, a respeito da santidade de uma pessoa ou uma nova verdade de fé. Entendeu? Quando o Papa fala, em língua latina se usa a expressão ex cathedra, isto é, do trono, com a máxima autoridade de representante de Jesus na terra, legítimo sucessor de São Pedro. Aliás, isso ficou mais claro e de uma vez por todas chancelado na Igreja no Concílio Vaticano I, né, Padre Guido? Perfeito. Mas voltando aqui a São Leão Magno, Sim. Então, assim, Padre Guido, a gente pode dizer que foi o triunfo, vamos dizer assim, da autoridade do Papa, que ficou claro ali, e um outro grande problema que o Concílio de Calcedônia venceu também foi o problema do monofisismo, né, que é aquela doutrina que combatia de maneira errada, de maneira herética, que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza, e não a divina e a humana, numa só pessoa, como ensina Exato. a Igreja. A igreja ensina, repito, que em Jesus temos uma só pessoa, que é a pessoa divina, em duas naturezas. Certo. A natureza humana e a natureza divina. Na vida deste grande Papa Leão Magno, destacamos também o episódio de Átila. Átila era o imperador dos hunos, que marchou para destruir, acabar com o Império Romano. O Papa não teve nenhum medo de enfrentar pessoalmente este imperador Átila. Saiu a campo, né, Padre Guido? Saiu ao encontro. E, gente, este homem, já com o exército, com as armas, tudo pronto para destruir, acabou fazendo uma marcha ré, digamos assim, e foi embora e não tocou para frente o seu projeto de destruir Roma. Olha a autoridade do Papa também. Não é exagero dizer que foi um dos maiores papas da história da Igreja, né, Padre Guido? Não. Inclusive, a Igreja, de uma maneira muito sábia e prudente, deu o apelido de Magno. Grande, Magno muito bem. Grande, sim. Olha aqui uma frase dele para a gente encerrar. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, já que participas da natureza divina. Está aí, né? São Leão Magno. E ele chegou a dizer esta frase também na frente do imperador Átila. Ele repetiu essa frase Sim, do imperador Átila? exato. Que legal. Ó, Não era isto é, fraco, não. Em vez de colocar logo o poder, a arma ou a vitória, olha a sua dignidade de imagem de Deus, a sua dignidade humana. Muito bem. Leão Magno, esse gigantesco santo da Igreja, então, morreu no ano 461. Vamos adiante. Bom, a gente falou de um gigante, de um magno, mas o próximo também é magno, Padre Guido. A gente está dizendo de outro também gigantesco Papa, só que agora São Gregório Magno, Padre Guido, que morreu no ano 604. Exato. Este é um dos 4 que foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Bonifácio. Está lá o Bonifácio de novo, Bonifácio VIII, né? Exato, né? E foi uma pessoa digamos assim, aberta com o povo, mas, gente, quando se tratava de defender a verdade, o nome na íntegra, como se diz, né? Foi até prefeito de Roma. Olha, naquela época, foi prefeito de Roma. E ele foi uma pessoa animada pela compaixão e pelo amor também para com o povo. E não suportava a máscara da hipocrisia e menos ainda a falsidade ideológica. Certo. Não admitia a mentira. Este homem se tornou famoso na história também porque instituiu um nome que do nome dele, Gregório, chama-se o canto, né? Chama-se gregoriano, né? Que, aliás, o canto gregoriano até hoje, né, na liturgia romana, é o canto oficial ainda da liturgia romana, né, Padre Guido? Exato, né? E cantado e executado em todas as igrejas do mundo.
E, naturalmente, por esta tendência mística, ele estimulou e aprovou muito a vida monástica, especialmente os seguidores de São Bento. Aliás, São Bento exerceu influência direta em São Gregório, exato, né? sim. Exerceu influência direta no São Gregório. São Gregório Magno, esse outro papa gigante da história da igreja, morreu no ano 604 e é o 14º da nossa lista aqui dos santos doutores, né? Vamos na sequência, Padre Guido? Vamos. O próximo da lista é um espanhol. Em espanhol. Olha, Isidoro de Sevilha é o nome dele? Olha, a igreja é universal, presente no mundo inteiro, do norte ao sul, do leste ao oeste, né? É um bispo, Isidoro, da cidade de Sevilha, que veio falecer no ano 636. E olha só, minha gente, um pormenor muito raro assim acontecer, né? Na sua família tem 2 irmãos e uma irmã santos. Olha só que bonito. Portanto, são 4 santos na mesma família. Uma família fértil do ponto de vista da fé. Exato. Né? Algo de parecido, Diácono Eri, talvez vai acontecer brevemente. Já temos uma família com papai, mamãe e uma filha santos. Falar novamente de Teresinha do Menino Jesus, né? É verdade, é verdade. Exato. E outra filha que já está no processo, Leônia, em processo de beatificação. Já que os pais já foram canonizados. Perfeito. E Santa Teresinha, além de santa, está na lista dos doutores da igreja. Nós vamos chegar nela. Bom, este grande santo Isidoro de Sevilha, espanhol, favoreceu a vida monástica na Espanha, conseguiu erradicar o arianismo e sufocou também as novas heresias que estavam nascendo. Ele presidiu, por ordem do Papa, presidiu o segundo concílio que se realizou na cidade de Sevilha no ano 619 e participou também do outro concílio na cidade de Toledo. Também Sevilha e Toledo estamos sempre na Espanha, né? Certo. No ano 633. Ele instituiu na Espanha os primeiros seminários. Esta foi uma passagem nota 10 na história da igreja. Estamos no ano 630, 633. Muito antes do Concílio de Trento. Exato. Porque uma das coisas que o Concílio de Trento, mas estaremos já no século XVI, irá instituir exatamente a formação dos seminários para os futuros padres. Quer dizer, Santo Isidoro lá atrás começou bem essa história, né? O senhor disse da participação dele nos concílios, ele chegou a ser conhecido como pai dos concílios. Por isso, pela sua participação no Concílio de Sevilha e também no de Toledo. E a obra dele, Padre Guido, é uma verdadeira enciclopédia, né? Ele colaborou em relação ao comentário das Sagradas Escrituras, da filosofia, da história, do direito, das línguas. Quer dizer, do ponto de vista cultural, também foi importantíssima a obra dele, né? Perfeito, né? E a igreja apresenta este grande doutor da igreja na pessoa de Isidoro, da cidade de Sevilha. Quero só lembrar que o Santo Isidoro, que morreu no ano 636, ele é o 12º santo doutor a ser proclamado na lista de 36. Não custa nada a gente lembrar, se você pegou o nosso programa agora, nós estamos apresentando, né, Padre Guido, esses santos doutores de acordo com a ordem cronológica em relação ao seu falecimento. A gente foi do mais antigo e a gente está agora no Santo Isidoro de Sevilha, que morreu no ano 636. Na sequência, Padre Guido, tem um que eu acho sensacional. Um dia vamos fazer um programa inteiro sobre ele, Padre Guido. Eu gosto muito desse santo. São Beda, que tem um sobrenome desde quando ele era vivo, vamos dizer assim, um título, na verdade. O Venerável. E que maravilhoso, São Beda o Venerável, né, Padre Guido? Conta um pouquinho sobre esse grande santo. Ele é inglês. Agora estamos na Inglaterra. Deixamos há poucos instantes Isidoro de Sevilha, na Espanha, e já estamos agora na Inglaterra. Foi no ano 735 que São Beda veio falecer e é definido como o pai da erudição inglesa. E ele mesmo costumava definir-se, ou autodefinir-se como historiador verdadeiro, com a consciência de ter prestado serviço à sociedade. Lendo esta declaração, Diácono Eric, a minha reflexão foi para o Evangelho de Lucas. O evangelista Lucas, que nunca viu Jesus, começa o seu evangelho usando palavras bem parecidas. Olha que bonito. Isto é, eu não vi Jesus, mas o que vou escrever dele bate com a verdade
devido às pessoas que foram testemunhas oculares. Não quero exagerar, não quero fazer o passo mais comprido do que a perna, só quero dizer a pura e simples verdade. Aliás, a escrita para São Beda tem algo, talvez, de mais importante ainda do que muitas pessoas que também foram grandes da sua época, mas no caso dele não era apenas um escrito do ponto de vista, uma obra literária, mas é um testemunho, né, Padre Guido? Todos os grandes doutores da igreja sabiam conjugar o estilo de vida com o que eles escreviam. São Beda foi uma pessoa extraordinária. O título que lhe foi dado na história da igreja de pai da erudição inglesa. Veja bem, não se fala só de uma pessoa santa, mas também exemplar em todos esses campos de ação no qual ele agiu. Uma pessoa íntegra. E não esqueçamos, inclusive, Diácono, agora sim, que era um grande conhecedor da Bíblia e tinha uma preferência toda especial para os 150 salmos. Ele deixou cada comentário dos salmos, gente, uma coisa extraordinária. Até uma simples pesquisa que podemos fazer no Google, nós vamos encontrar estes salmos comentados por São Beda, o Venerável. E o que eu acho mais lindo na vida de São Beda, o Venerável, que sempre tem que chamar, não é só São Beda o Venerável. Por quê? Porque esse título de Venerável, ele ganhou ainda em vida. Já que, obviamente, a igreja não pode canonizar alguém em vida. Óbvio, claro que não. Mas era tanta santidade, Sim. que não podendo chamar ele de São Beda, o santo, ele ganhou o título de Venerável. E ficou. Exato. Vale a pena dar uma explicadinha super rápida aos nossos amigos telespectadores, que quando se faz um processo de canonização, a pessoa é apresentada na hora que se dá entrada com o título de servo ou serva de Deus. Certo. Quando a igreja termina os primeiros processos a respeito dos escritos, da fama de santidade e a respeito também das virtudes em grau heróico, aí a igreja mesmo dá o título de venerável. E naquele momento a igreja aguarda aquele que nós chamamos de sinais extraordinários ou milagres, um milagre para a beatificação e um milagre para a canonização. São Beda era tão santo, mas tão santo, que mereceu esse título ainda em vida. Exato. Grande São Beda Venerável. Agora, Padre Guido, dando continuidade, tem um outro doutor da igreja muito importante, pois ele é divisor de água no respeito a uma fase da igreja. Ele está falando de São João Damasceno, Padre Guido, o próximo da lista. Sim, ele era um monge, certo, natural da Síria. Estamos no Oriente Médio. Damasceno, né? por causa de Damasco? Damasco, exato. Certo. Né? Ele era de uma família nobre e sabemos que despojou-se dos bens terrenos e retirou-se num convento perto de Jerusalém. Escreveu inúmeras obras de teologia, de apologética. Apologética significa a ciência da defesa dos dogmas, dos artigos da nossa fé, e de dogmática também, e defendeu a igreja contra os iconoclastas, uma palavra um pouco difícil. O que significa isso, Padre Guido? Exato. Iconoclastas significa pessoas que destroem qualquer imagem, que não acreditam no culto de uma devoção que nós manifestamos com tanta simplicidade e com tanto afeto. Quem de nós, meus amigos, não carrega consigo a fotografia ou da mãe, ou da esposa, ou da namorada, ou dos seus filhinhos? Não se trata de um culto de adoração, mas só olhando para a imagem, para uma fotografia, já me ajuda a pensar na minha família. Se estou correndo demais, olha, começo a ser um pouco mais prudente, porque posso evitar um risco de um acidente, etc. Inclusive, se alguém, a pergunta que tantas pessoas fazem, mas Deus permite ou não permite o culto das imagens? A resposta é bíblica. Todos temos o livro da Bíblia em casa. No segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo, temos duas passagens bem pertinho, uma no capítulo 20 e outra no capítulo 25. No capítulo 20, versículo de 1 a 5, está escrito que Deus disse, não faça essa estátua, símbolos, etc. Tá. E parece que Deus seja contrário. Mas 3 páginas depois, no capítulo 25, Deus disse para
Moisés, faça 2 querubins, isto é, anjos de ouro. Então, Deus não tem nada contra as imagens. Claro que a imagem de um santo, de uma santa, não é motivo de adoração, mas de veneração. Quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora, ninguém de nós fica indiferente, ou do santo padroeiro, ou de qualquer outro santo da nossa vida. Portanto, Deus não tem nada contra o culto das imagens. Esse assunto é bom, é interessante. O senhor muitas vezes já passou aqui por ele, por esse assunto em outras ocasiões. Certamente o senhor volta nele, porque a gente não teria tempo de a gente aprofundar agora. Porque a gente tem uma lista aqui de santos doutores. Só para encerrar, exato, a questão da mudança do São João Damasceno, porque ele é considerado o último padre da igreja, não é isso, Padre Guido? Também. É isso que o senhor ia dizer? Não, queria dizer que, mesmo estando ainda no século VIII, ele já apresenta nos seus escritos, quem diria, minha gente, né? Os 4 dogmas marianos. Bem lembrado, ele defendeu a Imaculada Conceição muito antes do dogma ser proclamado, mas não só da Imaculada, como os outros 3 dogmas, os 4 ao todo, o senhor bem lembrou. Em relação à doutrina do respeito à Nossa Senhora, sim, ele foi um gigante. Mas a gente disse aqui em muitas ocasiões, né, que os padres da igreja são aquelas pessoas, né, não somente sacerdotes, leigos também, diáconos e bispos, que colaboraram para que tudo que a gente conhece em respeito à nossa fé ficasse mais claro e que eles explicassem a nossa fé, aprofundassem a nossa fé a ponto de ser proclamados padres da igreja, no período conhecido como patrística, né? Esses padres da igreja não precisam de uma proclamação solene de um papa que são considerados padres da igreja, porque a época em que viveram e a sua obra já diz respeito a isso, né? Diferente do doutor da igreja, que qualquer época do cristianismo pode ser considerado doutor desde que um papa assim o proclame. São João Damasceno, para a gente encerrar aqui a nossa parte sobre ele para o intervalo, Padre Guido, foi o último padre da igreja, né? Perfeito, isso está certo, é um consenso, exato, né? da parte dos padres do Oriente, né? Já porque o Ocidente é uma outra contagem, como o senhor já explicou para a gente. Perfeito. Né? Bom, nosso tempo aqui está voando, a gente precisa ir para o intervalo, que tem outros santos para comentar na lista dos santos doutores. Não sai daí, a gente volta já já.